dia um amigo meu ia se apresentar no Tablado, que era um café que tinha aqui em Erechim. E quando eu estava lá assistindo ele me chamou para dar uma palhinha. E ele só tinha uma flauta doce com ele naquele momento. E eu fui e toquei flauta doce. Fiz algumas músicas com ele. E quando eu voltei para a mesa, um senhor me chamou e disse que queria me apresentar uma pessoa. Esse senhor é um amigo do Sérgio, chamado Reinaldo. E ele falou então, esse aqui é o Sérgio Windker, dos Crazy Boys. Já ouviu falar? E eu, como uma boa parte da minha infância não passei em Erechim, eu já tinha ouvido esse nome, mas na hora eu não associei a figura do Sérgio Windker, né, guitarrista. E eu, na minha inocência, falei, não, nunca ouvi falar. Aí então o Sérgio se apresentou melhor e falou assim, bem interessante te ver tocar flauta. Eu tenho algumas obras que são para flauta e violão, enfim, várias formações. Se tu se interessar em ver elas, enfim, pode passar na minha casa. Me passou o contato dele. Aí voltando para casa, eu fiquei pensando, Crazy Boys, Sérgio Windker, eu já ouvi esses nomes, né? E quando cheguei em casa eu... pai, acho que deu uma bola fora aí. Aí eu falei pra ele, o tal de Sérgio Windker, dos Crazy Boys, veio falar comigo, né? Pra conhecer as músicas dele. E após isso, então, eu fiz o contato com o Sérgio, fui na casa dele. E ele começou a me apresentar a obra dele, né? E primeiramente voltado para flauta, que ele sabia que eu tocava porque ele me viu tocando, né? E comecei a conhecer mais obras dele, né? As canções, depois também o lado mais rock and roll do Sérgio como guitarrista. Dali surgiu então uma parceria musical muito interessante. A gente tinha uma sinergia musical bem grande da nossa forma de trabalhar, pelos dois talvez serem multi-instrumentistas, talvez ter uma personalidade parecida. A gente tinha uma química muito grande na hora de ensaiar e fazer os arranjos. E foi então uma parceria que, enfim, se tornou uma amizade muito grande e, enfim, que gerou muitos frutos assim de projetos. Eu sempre ouvi falar o nome do Sérgio entre amigos e principalmente o pessoal mais velho que era ligado à música. O próprio Dani já tinha um contato com ele, já tocava algumas vezes. E eu lembro que ele comentava que já tinha feito um som, que ia fazer alguma participação em algum teatro, que o Sérgio ia se apresentar. E teve uma ocasião bem específica, que foi o dia que eu conheci ele pessoalmente, e acredito que o Johnny também conheceu pessoalmente naquele dia, que foi uma apresentação que a DDD fez no final do ano, numa programação de Natal. Eu nem vi ele, na verdade, né? Só no final que eu descobri que ele estava assistindo o show inteiro. E o Dani apresentou ele formalmente, então, aqui o Sérgio e tal, já tinha comentado sobre ele. Daí ele falou, Sérgio, aqui é a nossa banda e tal, o Diogo na guitarra, o Johnny na bateria. E aí a gente começou a trocar uma ideia, assim, bem informal depois do show. E ele já chegou falando de guitarra e o som, o timbre, solo, aquela música lá, aquele jeito dele todo. Foi assim que tive o primeiro contato com o Sérgio, então.
voltando ali no início da banda, era bem precário, né? Eu tinha uma bateria bem simples, né? Eu tinha tudo no meu quarto. Tudo, quando eu digo tudo, era literalmente tudo. Eu tinha a bateria, a minha cama, eu tinha uma geladeira, eu tinha um micro-ondas, eu tinha meu armário, eu tinha os instrumentos dos guri que eles trouxeram, os equipamentos. Então, era tudo num quarto. E nós éramos em 3, então ficava um numa beiradinha, o outro quase saindo fora do quarto, né? Era assim, bem precário, mas é aquela coisa, quando você quer muito fazer uma coisa, você tem paixão por aquilo, você, né, passa por cima desses obstáculos. E aí já era, né, pequeno quarto. Beleza, a gente tinha DDD 5.4. Aí esse que conhecemos o Sérgio e vamos montar um projeto com o Sérgio, né? E vamos continuar ensaiando no quarto. Já não cabia 3 pessoas naquele quarto com tudo aquilo. E eu até fiquei pensando, o Sérgio, né, cara? O cara tocou no Crazy Boys, o cara tem um monte de coisa em casa, mas a casa do baterista geralmente é a casa do ensaio, porque é mais difícil carregar a bateria do que os outros instrumentos. E eu lembro que ele foi lá e ele entrou e olhou assim o quarto, assim, aquela geladeira, aquelas bagunças todas assim, nós tudo espremidinho. É aqui que vocês ensaiam? É aqui. Beleza, vamos lá então. Então assim, ele era de uma humildade, assim, como pessoa, de uma grandeza, como pessoa que eu não tenho palavras, né? Então, algum outro músico que já estava com toda a bagagem que ele tinha, ele não precisava mais provar nada para ninguém, poderia muito bem dizer assim, eu não vou ensaiar com esses guri aí, os guri não tem nem lugar para ensaiar, né, e tal. Bem pelo contrário, ele nunca puxou para trás, ele sempre para frente. Para ele tava bom, vamos fazer e tal, é isso aí, vamos tocar, vamos fazer a coisa acontecer. Ele estava sempre muito alegre, sempre contando uma piada antes do ensaio, depois do ensaio. Então, o que faltou de equipamento ou de alguma coisa adequada sobrou na vontade e na grandeza, né, do Sérgio para fazer esse projeto aquela vez. A questão das 2 guitarras foi algo legal, porque eu estava acostumado com o trio, que era só eu, então eu tinha de certa forma a liberdade para fazer várias coisas e mudar e conduzir do jeito que eu quisesse, mesmo que fosse cover. A banda sempre teve uma liberdade de interpretar um pouco, e isso sempre eu gostei também na banda. Apesar de tocar cover, a gente tinha uma questão de interpretação assim legal, e era bem aberto. E com o Sérgio, na verdade, a gente tocou alguns covers também, mas pensando no lado autoral e sendo as músicas dele, eu me senti um pouco intimidado no começo, porque eu pensei, cara, como que eu vou chegar e acrescentar uma guitarra sem ser repetitivo ou sem, às vezes, tomar o espaço dele? Eu pensava assim, porque querendo ou não, ele era a estrela ali, né? Eram as músicas dele, os solos dele, os riffs dele, e ele cantando bastante também, então ele era o frontman da banda. E na verdade, para minha surpresa, bastou 1, 2 ensaios para ver que ele era super aberto realmente, e ele me deixava fazer os solos, ou iguais, ou do meu jeito. Às vezes ele fazia o solo original e deixava uma outra volta, um outro chorus para eu solar também. Às vezes ele achava buracos na música que não tinha, inventava uma harmonia diferente e passava a bola para eu solar. E ele era bem parceiro, assim, ele gostava de, tipo, vai, agora é a tua vez, passa a bola, ele gostava disso, ele incentivava bastante. E dava pra ver que ele achava isso também legal, porque ele era versátil, ele queria coisas novas na música dele. Então, acredito eu, né, hoje em dia, pensando assim, que na cabeça dele, ter uma outra pessoa fazendo algo diferente na música dele era algo que acrescentava pra música dele. A personalidade dele também tinha uma humildade muito grande, né? E dá pra ver isso até pela forma como eu conheci ele, né? Imagina, ele foi chamar um adolescente, assim, que ele viu tocando pra conhecer a obra dele, tocar a obra dele. E conforme a gente foi criando uma maior intimidade, assim, no nosso trabalho, né? Eu tinha muita liberdade com o repertório do Sérgio, na questão dos arranjos. E isso se desenvolveu de uma forma, assim, dele criar uma confiança no meu trabalho tão grande que chegou um momento que a gente tinha um projeto que era uma música pra... A gente ia tocar uma música que era pra violão solo dele. E aí ele disse, escreve um segundo violão pra essa música. E
E eu lembro de chegar um dia na casa dele lá e entregar para ele o meu manuscrito do que seria essa parte do segundo violão. E ele simplesmente viu, gostou, adorou e simplesmente integrou isso na música dele, né? Então, para mim, era uma honra, assim, poder ter alguém do calibre dele, assim, com uma confiança tão grande no meu trabalho, né? Puxar para 2, nosso take.